Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes que quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor seja conosco nesse momento aqui, tanto a mim que estarei falando a Tua palavra, quanto aos meus irmãos que estarão ouvindo, Pai. Que o Senhor derrame graça, misericórdia sobre nós e nos apresente o Senhor Jesus, Pai. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos ser confrontados pelo Senhor, nós queremos ser animados pelo Senhor, por isso venha sobre nós, Pai. Dependemos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos hoje chegando no fim dessa série que foi proposta por Daniel para estarmos pensando aqui durante alguns domingos, avivando o coração, ou renovando o coração e também renovando, avivando a cidade com isso. Algo que contagia o coração e que não é simplesmente fruto de uma programação, fruto de um evento, fruto de uma ideia, fruto de alguma proposta filosófica para renovarmos a cidade, para mudarmos a economia do local, para de repente termos algum plano de saneamento melhor, algum plano de saúde melhor, para as pessoas carentes ou até para nós mesmos. A proposta não é essa. E desde o começo não foi. A gente quis pensar aqui principalmente sobre a história do povo de Deus, pensando ali, vendo os profetas pós-exílicos, também a história de Esdras, de Neemias, e como esse processo de reconstrução da cidade passa por uma reconstrução da vida com Deus. A proposta inicial era terminarmos a série em Malaquias, e fomos desafiados por Sávio para pensarmos também como Jesus enxergava a cidade. E aí fomos para o livro de Mateus, para o Evangelho de Mateus, fizemos uma leitura de todo o Evangelho, demos uma pesquisada sobre alguns aspectos da caminhada de Jesus, e é muito interessante a gente perceber, irmãos, que o olhar de Jesus sobre a cidade, o olhar de Jesus não era apenas algo geográfico, algo material. Jesus não estava olhando simplesmente para a perspectiva que a gente muitas vezes olha dos buracos na rua, ou de repente para questões de saúde, para questões de saneamento, mas em Mateus capítulo 9, o evangelista Mateus traz para nós a visão de Jesus sobre a cidade. Ele vai dizer que Jesus percorria cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade. Ele também expulsava demônios, mas ele percebia uma coisa: ele percebia que as pessoas estavam cansadas, estavam aflitas, estavam exaustas, e aí ele vai trazer para nós o porquê disso, como ovelhas que não têm pastor. Quando se falta o pastoreio da palavra de Deus, quando se falta a voz profética, quando o coração fica à mercê dele mesmo e não se ouve mais a Deus, não se tem mais uma vida devocional, a vida se torna uma canseira, se torna um enfado, a aflição toma conta, a ansiedade toma conta, as demandas desse mundo tomam conta do nosso coração e nós vamos definhando. Não sei se vocês já viram aquela série que passa, The Walking Dead, e mostra lá a realidade daqueles zumbis, né? E a gente se torna muitas vezes assim, como zumbis carniceiros, como pessoas sedentas por sangue, que passam a devorar umas às outras para tentar de alguma forma manter-se vivo, para de alguma forma manter-se caminhando e se satisfazendo de alguma forma. Eu penso que esse texto aqui que nós lemos, ele está inserido dentro de um contexto
que é muito interessante e que é muito apropriado a gente refletir sobre esse contexto. Eu creio que desde o capítulo 21 de Mateus, quando Jesus entra ali em Jerusalém, algumas coisas começam a se tornar mais claras, porque desde o início do ministério de Jesus, Jesus é alvo de perseguição por conta de algumas pessoas ou de alguns grupos religiosos, como por exemplo, os escribas e os fariseus. Eles são os grupos mais declarados que perseguem a Jesus, que de alguma forma olham para Jesus e tentam jogar com palavras, ou tentam fazer e trazer para Jesus questões difíceis, questões polêmicas, para pegar Jesus em algum contrapé, para de repente pegar Jesus ou lançar ali uma casca de banana para que Jesus escorregue e eles agora tenham motivos ou tenham uma argumentação sólida para prender Jesus, para interromper o ministério de Jesus. Todo o processo ele se dá assim, o tempo todo a gente percebe essa perseguição. E aqui no capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém, algumas coisas começam a acontecer. Jesus vai até o templo, ele percebe ali que a casa do seu pai se tornou uma casa de negócios, uma casa de covil e salteadores e não mais uma casa de oração. Ele mesmo assim efetua algumas curas ali no templo, ele fala sobre a questão da oração, ele trata sobre a autoridade de Jesus, sobre o batismo de João, a sua autoridade sobre o batismo de João. Ele conta uma parábola sobre a questão dos 2 filhos ali, e no versículo 45 do capítulo 21, a gente percebe os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo as parábolas de Jesus, entendendo que se tratava deles, e aí tentavam buscavam prender Jesus, porém eles temiam a multidão, porque as multidões consideravam Jesus como sendo um profeta. O tempo todo eles estão perseguindo Jesus. A gente percebe então Jesus falando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos de fato. A palavra de Deus ela é lançada a todos, entretanto alguns são escolhidos por Deus, e por meio dessa escolha soberana de Deus, essas pessoas começam a caminhar com o Senhor Jesus. Isso é uma denúncia muito séria. Jesus então, a partir do versículo 15 do capítulo 22, os escribas e fariseus, eles estão ali, mais uma vez, sendo surpreendidos, ou tentando surpreender Jesus em alguma palavra, em alguma coisa que Jesus falasse, e eles enviam alguns de seus discípulos também, para continuar esse processo de perseguição, e Jesus está ciente disso. Os saduceus se aproximam, conversam com Jesus sobre a questão da ressurreição, porque os saduceus eles não creem na ressurreição, e ali tem todo aquele debate. Depois no versículo 34, os fariseus mais uma vez, eles fazem calar eles percebem que Jesus faz calar os saduceus, eles começam a levantar mais umas questões sobre Jesus, Jesus. Por exemplo, eles tratam com Jesus agora sobre qual é o grande mandamento. E Jesus explica ali que é amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. O versículo 41 então vai dizer, do capítulo 22, vai dizer que reunidos os fariseus, interrogou Jesus agora. Jesus quem está falando: quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi pois lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele momento fazer-lhe perguntas. E aí nós temos que é chamado no grego de relação causal. E isso tudo que estava acontecendo, Jesus agora, então, inicia-se aí o capítulo 23, falou Jesus tanto às multidões quanto aos seus discípulos. É um momento agora que, por causa de toda essa perseguição, por causa de todo esse debate, por causa de todo esse processo de tentar pegar Jesus, ou lançar alguma pegadinha ali, ou uma casca de banana para Jesus, Jesus agora se dirige às multidões e se dirige aos seus discípulos. Esses 2 grupos estão presentes ali. A gente tem a multidão
daqueles que estão ouvindo a pregação do reino de Deus, daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, e a gente tem ali os discípulos de Jesus, o pessoal que estava andando com Jesus, o pessoal que estava próximo, o pessoal que tinha uma caminhada mais íntima com Jesus. Esses dois grupos estão ali, e Jesus traz uma afirmação muito séria, muito severa. No versículo 2 ele diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles homens que copiavam a lei. Eles eram responsáveis por escrever o Antigo Testamento, escrever a lei e fazer então cópias, para que essas cópias fossem distribuídas. Os fariseus eram um partido religioso que surgem depois do cativeiro babilônico, depois de algum tempo, com o surgimento das sinagogas lá na Babilônia. Depois esse grupo religioso, ele começa a se tornar poderoso de alguma forma, e ele começa também, dentro desse processo de empoderamento, se a gente pode dizer assim, a se tornar como aquele que interpreta e aquele que é meio que um fiscal da lei e do cumprimento da lei. A gente vai encontrar os fariseus como sendo aqueles que, para eles, a palavra ou a lei, eles detinham um conhecimento mais profundo e uma interpretação mais profunda do que qualquer outro grupo político, religioso, se assim a gente pode dizer, da época. A gente vê então que os fariseus, eles começam a se orgulhar dentro desse processo. E esse é um risco muito sério, porque conquanto que o conhecimento da lei deva gerar em nós piedade, para os fariseus, esse conhecimento da lei, essas interpretações que foram surgindo desse falso conhecimento que eles tinham, gerou no coração deles orgulho e soberba. Eles passaram então a ter uma chamada régua ou regra dos fariseus. Era a régua com a qual eles mediam as pessoas, e se de repente alguém não se enquadrasse dentro desse padrão de medida que os fariseus usavam, ou então se de repente alguém que até quisesse caminhar, aprender ou se tornar discípulo dos fariseus, não conseguisse, porque Jesus mesmo declara que eles atam pesos, fardos pesados demais sobre as pessoas, que nem mesmo eles cumprem o que eles falam. Esses homens então que não conseguiam essa caminhada eram considerados como pecadores. Nós iremos ver na narrativa dos evangelhos, em vários momentos, Jesus reunido com publicanos e pecadores. Nós poderíamos então considerar publicanos como pecadores. Afinal de contas, quem não é pecador? Porém, para o fariseu, pecador era um grupo específico de pessoas que tentava caminhar, porém não conseguia. Então aquelas pessoas eram marginalizadas, afastadas e rotuladas de pecadores. Eles não conseguiram se adequar ou caminhar segundo a nossa régua de medir. Os fariseus então, irmãos, são colocados aqui como Jesus, eles e os escribas, como pessoas que se assentaram na cadeira de Moisés. E aí a gente precisa lembrar que a lei, ela foi dada por Deus a Moisés. Moisés então é a pessoa que faz parte, ou Deus entra ali, ou a aliança da lei é feita ali naquele momento com Moisés. Moisés recebe as tábuas da lei. E Moisés, quando está lá falando para o povo de Israel, ainda que muitas vezes a gente pense nos 10 mandamentos, por exemplo, ou em todas as leis que são faladas ali, como sendo regras de convivência, elas expressam o espírito que está por trás dela. Nunca foi vontade de Deus que o povo simplesmente se adequasse a um conjunto de regras, a um conjunto de leis, que simplesmente gerasse no coração deles um tipo de legalismo, porque Deus sabe que essa perspectiva legalista é uma perspectiva que se apodera da vida com Deus, entre aspas aí, pela força do braço. Ela não é uma caminhada de dependência de Deus, ela não é uma caminhada onde o homem olha para Deus e percebe ali a incapacidade do seu coração de permanecer fiel, de permanecer firme, e o propósito da lei, ela tem essa dupla caminhada, não só revelar ao homem quando ele peca, quando ele transgride, e que ele é merecedor de uma punição, mas principalmente revelar ao coração do homem que, ainda que ele não faça, há uma inclinação terrível, carnal, demoníaca dentro do seu coração, que quer fazer. Jesus, ele trata disso aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, no conhecido Sermão do Monte, ele trata essas questões.
Por exemplo, em um determinado momento ele vai chamar a atenção das pessoas dizendo assim: olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irá contra o seu irmão ou odiar o seu irmão, se torna um tipo de assassino. Ou não adulterarás, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus está revelando ali que há um espírito na lei, e que esse espírito não é simplesmente uma intenção autoral, que precisa se fazer uma exegese para se descobrir agora o que é que está por trás, nas entrelinhas, se de alguma forma a gente pode encontrar um meio de subjugar a lei, ou de trazer alguma interpretação que dê margem a outras coisas. Mas Jesus está revelando ali o coração do homem, que ainda que nós não cumpramos, ou ainda que nós cumpramos a lei, existe um coração que é desesperadamente corrupto, como diz Jeremias no capítulo 17 da sua profecia, e que esse coração, ainda que se depare com o caminho de legalidade, dizendo assim: olha, eu não faço, eu não adultero, ele permanece com inclinações que apontam para um caminho de sensualidade, um caminho de libertinagem dentro da mente, onde ele cobiça sem adulterar. E Jesus está dizendo que esse caminho é um caminho de adultério também. Parece que as coisas que se processam dentro do coração, elas nunca são tratadas. E nós somos conduzidos pela ideia dos fariseus a interpretar a vida pelo superficial. Nós disciplinamos os nossos filhos por aquilo que eles fazem, mas nós não paramos para pastorear o coração deles e instruir o coração deles. Nós corrigimos muitas vezes, levados pela ira, ou até mesmo porque eles não estão saindo da forma como eu espero, e aí nós derramamos sobre eles agora a nossa ira, nossa indignação. Ora, menino, você me desobedeceu, e você agora vai ser punido por causa disso. Mas nós não paramos para mostrar ao nosso filho, ou aos nossos filhos, ou ao nosso coração, o que está por trás do ato, ou o que precede o ato. O que precede o ato é um coração que se manifesta ou em amor a Deus, ou em rebelião contra Deus. Não há outro caminho, irmãos. E aí nós precisamos revelar aos nossos filhos, desde cedo, que eles são pecadores, que eles são carentes da graça de Deus. E nós precisamos tratar o nosso coração de igual modo, porque senão, irmãos, nós caímos no erro terrível, no pecado terrível, de acharmos que a nossa vida é conduzida pela força do nosso braço. E o risco terrível da queda aí é o orgulho, é a vaidade, é a soberba, é o achar que eu posso, que eu consigo, que eu sou bom, que eu sou forte. E aí eu trago agora a interpretação de uma vida espiritual que nem se aplica muitas vezes a mim. Eu começo a obrigar o outro também, e eu começo a taxar as pessoas daquilo que elas são ou daquilo que elas não são, segundo a minha régua de medir, segundo a minha visão, segundo aquilo que eu creio ou aquilo que eu acho que deve ser usado como medida. E é exatamente isso que Jesus está denunciando aqui nesse momento. Os escribas e fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Eles tomaram a lei, quebraram as pedras da lei, as tábuas da lei, eles interpretaram como eles quiseram, eles levaram tudo ali agora segundo aquilo que eles querem, segundo aquilo que eles creem, segundo aquilo que eles pensam que é verdade, segundo a idolatria do seu coração, eles passaram a caminhar e a julgar. A gente vê aqui o coração deles. Veja só o versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem o que, irmãos? Vistos pelos homens. No Sermão do Monte, Jesus também trata sobre isso. Quando ele fala, por exemplo, sobre a questão das ofertas, e ele trata ali sobre a questão da ajuda ao próximo, das esmolas, ele diz assim: olha, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, ou vice-versa. Mas essas pessoas, elas gostavam de tocar trombeta quando faziam as suas esmolas. Parece aquela concorrência para se ter de alguma forma desconto no imposto de renda, porque eu estou fazendo alguma coisa de boa.
de bom. Parece aquela vontade de aparecer, estampar o nome agora. Olha, eu vou dar, agora coloca ali o nome da minha firma como propaganda para que todos saibam quanto eu estou dando. Eu lembro de uma igreja, a primeira igreja que eu fiz parte, naquela época, quando você era uma igreja pequena, de 70 membros, naquela época, quando a gente entrava, tinha um quadro assim do lado esquerdo da igreja, e naquele quadro tinha lá assim, dizimistas. E era assim até constrangedor, porque tinha lá o nome dos membros da igreja, tinha lá os meses do ano, e tinha lá quem deu o dízimo aquele mês e quem não deu. E teve um tempo até que tinha o valor do dízimo que a pessoa dava. Fulano dá tanto por mês, tal, não sei o que, tudo lá descrito. Irmãos, aquilo é muito constrangedor. Sabe uma coisa que Deus colocou no meu coração? E eu lembro do meu pai me falando isso na época. Meu pai dizia assim, olha meu filho, eu dou como oferta. Para que ninguém coloque meu nome lá, deixa ficar lá como inadimplente. Eu no meu coração eu sei que todo mês eu estou dizimando, dou a minha oferta, tudinho. Olha, mas eu dou ali sem ninguém nem saber que sou eu que estou dando. Desde aquele tempo eu aprendi, irmãos, a não colocar nome. Se você coloca, eu não estou julgando você não. Mas desde aquele tempo eu aprendi a nem colocar meu nome. E hoje em dia, com transferência bancária, eu recebo, oro ali, agradeço a Deus, louvo a Deus naquele momento, faço minha transferência sem nem me identificar. É uma questão que eu aprendi, que se aplica à minha vida, que não é regra para a sua vida. Mas sabe, irmãos, o que está sendo denunciado por Jesus é que todas as obras dos fariseus têm uma intenção, que eu seja visto. E esse ser visto aqui é ser louvado pelos outros. Olha só, se nós perdermos aquele homem ali, rapaz, nossa sinagoga irá quebrar, porque aquele cara ali, olha só quanto ele dá, nós temos que prezar por eles, ou por ele, ou de repente até, olha as obras que ele faz, nossa, ele para ali, a plena luz do sol, um calor terrível, e ele abre a mala do seu carro, todo mundo passando, e ele começa a distribuir aqueles alimentos, aquela coisa ali, louvado seja o nome daquele rapaz. Era isso que os fariseus faziam, era exatamente esse tipo de caminhada. Jesus também no Sermão do Monte trata sobre a questão do jejum, e Jesus diz, olha, quando vocês forem jejuar, não desfigure o rosto, lava o rosto, cinge os lombos, não desfigura. Por quê? Porque aqueles homens que se consideravam espirituais demais, eles desfiguravam o rosto. Quando você passava por eles, estava lá eles assim, irmão, você está com alguma dor de barriga, está sofrendo, está com enxaqueca, aconteceu alguma coisa? Não, irmão, eu estou jejuando. Você não identifica minha face espiritual e resplandecente? O louvor deles vinha por conta dos homens, porque a gente tem uma tendência muito mística, principalmente no Brasil, a exaltar pessoas que falam de uma certa forma, que se vestem de uma certa forma, que nos cumprimentam de uma certa forma. Se de repente alguém brinca demais, se alguém ri demais, rapaz, esse cara é um palhaço, não é espiritual nada. Se de repente alguém é bravo demais em alguns momentos, é contundente demais em outros, rapaz, aquilo é um cavalo batizado, que história é essa? A gente passa a rotular as pessoas segundo um padrão de espiritualidade que a gente julga ser o correto. E Jesus está dizendo aqui, olha, esse padrão não deve ser algo que as pessoas olhem e digam assim, olha, louvado seja o seu nome, você é alguém espiritual. Jesus nos chama a uma questão de integridade, irmãos. Ele fala também sobre outros aspectos lá, mas o que fica claro para nós aqui é que toda a motivação do coração dos fariseus era o louvor dos homens. Em qualquer tipo de obra, em qualquer tipo de participação que eles tivessem, o que eles queriam de fato era ser louvados. Jesus percebe também que eles amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E aqui Jesus traz três coisas aqui: a ninguém chamem mestre, a ninguém chamem pai e a ninguém considerem como guia. Porém, irmãos, dentro de uma perspectiva redentiva, nós devemos sim prestar atenção nisso que Jesus está dizendo. E Jesus está falando isso de forma muito clara, porque aqueles homens se apresentavam como mestres, pais e guias
dentro de um contexto de condução à salvação, dentro de um contexto onde, se as pessoas seguissem o que eles estavam ensinando, e ali era a interpretação deles e não a palavra de Deus, se as pessoas se submetessem como filhos se submetem a um pai, dentro da perspectiva de régua e de medida deles, se as pessoas considerassem eles como sendo guias, dentro também desse caminho de redenção pela força do braço, Jesus está dizendo: olha, a ninguém considere dessa forma. E é um risco muito grande, irmãos, porque parece que quanto mais a gente vai estudando a palavra, assim como no caso dos fariseus, ao invés de gerar no nosso coração uma espiritualidade saudável, uma devoção sadia, uma inclinação para Deus, para buscar a Deus, uma teologia que gere oração, uma teologia que gere piedade, parece que a gente vai se assentando na cadeira de Moisés e a gente vai considerando as pessoas como sendo nossos filhos, possessão nossa, quem manda sou eu, quem ensina sou eu, e se você não caminha segundo aquilo que eu acho que é verdade, segundo aquilo que eu assevero como sendo verdade, olha, você é indigno, você merece ser afastado. E eu não estou falando aqui, irmãos, da ausência da disciplina, porque dentro de uma caminhada saudável, nós vamos perceber aqui que, por exemplo, Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele se considera como pai na fé de Timóteo. Ele vai dizer a Timóteo: é meu filho na fé. Ele se considera pai. Entretanto, é uma caminhada bíblica, saudável e piedosa. É diferente da caminhada dos fariseus. Lá em Efésios, no capítulo 4, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve, ele vai dizer que Deus levanta pastores mestres. Não é antibíblico essa ideia, mas quando a gente se coloca como sendo o mestre, quando a gente se coloca como sendo o que sabe, ou o ensinador, ou aquele que está ali para passar a regra e fiscalizar o cumprimento da regra, nós estamos entrando num caminho farisaico. No final do texto de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer: obedecei aos vossos guias, porque eles têm zelado por vós, para que eles cumpram o ministério deles com alegria e não como um peso. Mas quando nós nos colocamos como sendo o guia, quando Jesus perde nessa caminhada a sua função, que é radical, que é essencial, e nós nos tornamos os guias, aqueles que conduzem as pessoas à salvação, ou no caminho da salvação, irmãos, entramos no caminho dos fariseus. Perceba que o verdadeiro discipulado, ele tem o ensino, ele tem o mestre que está ensinando, mas ele ensina sobre o mestre. Ele tem o pai, ele tem aquele que zela, que cuida, o pai espiritual, que ora, que se preocupa, que está lá, mas ao mesmo tempo ele apresenta o pai. Ele tem o guia também, que muitas vezes vai dizer assim: olha, o caminho é esse aqui, ó, o caminho do Espírito. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você precisa ser conduzido pela palavra de Deus nesse caminho. Entretanto, nós não somos o guia é Cristo, irmãos. Então, dentro desse contexto, a soberba tomou conta do coração desses homens, e o versículo 11 e o versículo 12 traz aí o caminho da integridade, que foi deixado de lado por aqueles homens, por aquele grupo religioso. Jesus vai dizer assim: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será exaltado. Perceba a relação: o maior será o escravo. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que é humilde ou que está humilhado será exaltado. Mas a mente da gente é tão confusa que a gente pode cair no erro de pensar assim: ah, então eu vou servir para ser o maior, ou então eu vou me humilhar porque eu vou ser exaltado. Tem até algumas músicas que são compostas hoje em dia que falam de humilhações, que depois o mundo gira, o mundo dá voltas e você vai me ver por cima, e agora você vai ter que engolir a minha vitória. Irmãos, isso é uma desgraça nos nossos dias, irmãos, porque isso é soberba revestida ou com aspecto de humildade. E Jesus vai chamar os fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados, que a aparência externa é muito bonitinha,
está pintadinho lá, aparentemente limpinho, mas por dentro o que contém são ossos, é carne podre, é decomposição, são vermes que comem ali, que vivem ali dentro. E sabe, irmãos, esse chamado à integridade aqui passa pelo caminho de como nós observamos o Senhor Jesus, como nós olhamos para Ele, quem é Ele para nós e quem nós somos diante dEle. E se Ele, não só como exemplo, mas em essência se torna o nosso Salvador, se Ele se torna o Redentor da nossa vida, Ele também se torna o nosso Senhor, irmãos. E aí nós passamos a uma caminhada de servos, e nós servimos, e nós passamos a uma perspectiva, a um caminho de escravos agora, de doulos, de pessoas que olham para Cristo e o consideram como sendo o Senhor, e vivemos uma vida de serviço agora uns com os outros, espelhando esse senhorio de Cristo em nós. Mas nunca será dentro de um caminho onde eu sirvo para buscar os holofotes, onde eu faço para ser reconhecido, onde de alguma forma eu estou fazendo para almejar depois ser grande. Esse é um caminho do mal, irmãos, é um caminho diabólico, sabe, parece às vezes assim, a gente passou a época da campanha, a gente ainda vai ter um segundo turno aqui em Recife, mas eu vi alguns noticiários até de São Paulo, e os políticos lá, né, candidatos a prefeito, indo lá para o mercado, comendo lá pastel, tomando lá uma Coca-Cola, um caldo de cana, ou sei lá mais o que, né? Aquela visão assim, olha, eu vou mostrar que eu sou igual a eles, que eu estou servindo aqui, que eu estou aqui no meio, que eu estou fazendo parte, que eu estou cumprimentando, estou abraçando lá a menina que não tomou banho ainda, estou apertando a mão daquele carroceiro que trabalhou o dia todo, está suado, eu estou cumprimentando os vendedores das lojas, estou passando por aqui, eu sou do povão. Entretanto, qual é a real intenção com isso? A real intenção não é o serviço porque eu sou servo. A real intenção é, eu maqueio aqui como os fariseus maquiavam lá. E não é esse caminho. Pessoas que muitas vezes se engajam no ministério visando algum tipo de promoção. Pessoas que de repente se engajam em alguns aspectos dentro da própria igreja, visando um dia de repente se tornarem líderes. Quem sabe um dia eu não seja um líder de ministério, um líder de grupo pequeno. Olha, meu alvo de repente é me tornar presbítero. E tem igrejas até que tem escalada de ministérios, né? Não, você começa como isso, depois você vai subindo, depois você vai subindo, você vai subindo. Irmãos, não é assim a caminhada com Cristo. Eu não sirvo a Deus visando alguma coisa. Eu não sirvo a Deus pensando em alguma promoção. Isso aí tem muito mais a ver com o ego. Isso tem muito mais a ver com vaidade, com orgulho. Isso tem mais a ver com um coração farisaico que não conhece a Deus, que quer se promover à custa dos outros. E essa questão da humildade também, Jesus trata sobre isso, dizendo que são bem-aventurados os que são humildes de coração, são plenamente satisfeitos. Agora imagina, se uma pessoa plenamente satisfeita, ela precisa de mais alguma coisa. Se uma pessoa que está plena, se uma pessoa que está completa, se uma pessoa que está feliz, uma pessoa que olha para a existência de Cristo e se compreende dentro dessa graça, dentro dessa bondade de ter sido alcançado por Cristo, essa pessoa está contente, está satisfeita, está plena, está completa. Imagina essa pessoa agora dentro de um caminho de humildade, se ela está almejando algum tipo de exaltação. Até porque, irmãos, qual foi a exaltação que Paulo teve? Paulo foi lá decapitado. A história nos conta que Pedro, dentro dessa caminhada de humildade, foi ser morto ou martirizado numa cruz e disse assim, olha, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E aí eles viram a cruz de Pedro de cabeça para baixo. Irmãos, qual era a honra aos olhos dos homens?
que reputam a exaltação aos primeiros lugares, que reputam a exaltação a pessoas que deram a volta por cima e agora estão pisando em quem pisava nelas antes. Pelo contrário, a exaltação que esses homens percebem, assim como Paulo, quando está lá na sua segunda carta a Timóteo, já no finalzinho, ele diz assim: olha, estou sendo entregue por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele sabe que não é um caminho meramente humano, ele sabe que não é um caminho de promoção ou um caminho de exaltação pessoal dentro de uma comunidade, mas ele está sozinho. Ele diz: olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Timóteo, traz a capa, traz os pergaminhos, traz Marcos, que também é importante para o ministério. É um cara que está sozinho. Alguns fizeram males terríveis a Paulo, abandonaram Paulo. No seu segundo julgamento ele chega a dizer: ninguém foi a meu favor. Que falar do Senhor Jesus, irmãos? Onde era que estavam os discípulos de Jesus no momento da crucificação? Sabe, irmãos, esse caminho de exaltação, como nos descreve Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que nos revela ali a humilhação de Cristo. E depois diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não é um caminho à vista dos homens, e não é um anseio do coração daquele que conhece a Deus, porque na sua essência ele é humilde. Não é alguém que tem arrogantes pretensões dentro de si, que tem aparência, mas é alguém que de fato na sua essência que não está preocupado com o seu nome, com os primeiros lugares, que não está preocupado com o que os outros pensam, com a sua reputação, mas que percebe agora o caráter de Cristo nele, e a restauração, essa recriação daquilo que era vivenciado antes da queda, sendo reconstruído dentro dele, e que vive uma vida de gratidão porque é humilde, jamais conseguiria pela força do braço alcançar nenhuma dessas coisas. A partir do versículo 13, o Senhor Jesus traz várias advertências, e aí nós temos pelo menos 7 ais, falando aí, sentenciando de forma muito dura os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles tinham uma caminhada tão triste, irmãos, tão pecaminosa, que Jesus, quando entra, o versículo 37, denuncia que eles matam os profetas e apedrejam os que foram enviados. Agora eu queria relembrar com você um pouco de toda a história do que a gente tem tratado aqui nessas noites. Lembra lá de Jerusalém ou do povo de Deus voltando do cativeiro. Sempre houve dificuldade no coração do povo na reconstrução do templo. 16 anos o templo passa só nos alicerces, e o povo volta a focar na sua vida. Ageu é levantado, Zacarias é levantado, Esdras está lá também, chega lá no final da construção do templo, da reconstrução do templo. Aquele povo parece que se anima. Esdras fala sobre a questão ali das mulheres pagãs, que aqueles homens contraíam núpcias com elas e não deveriam mais misturar o povo de Deus. Aqueles homens aparentemente topam deixar aquelas mulheres, se separar delas, mas depois Neemias, 25 anos depois, está tratando a mesma coisa, o mesmo pecado. A gente vê Malaquias depois chamando aquele povo à integridade de novo, batendo em teclas que já deveriam ter sido tratadas, mas que não foram. Mas em toda essa linha de revelação nós percebemos também um remanescente fiel de Deus. Só que o grande problema, assim como nesse contexto aqui, a gente vê aqui os discípulos. O remanescente fiel de Deus está presente aqui, ouvindo, ele é alvo desse discurso como ensinamento. Porém, o problema é que o grande
grupo religioso que se declarava detentor das verdades da palavra, era esse grupo que estava sendo acusado. Era esse grupo que tentava se apossar da salvação como um caminho de justificação pessoal e que inclusive matavam aqueles que Deus enviava, apedrejavam os profetas. E se você olhar desde o início, a gente vai perceber desde o início, eles duvidaram de Moisés, eles zombaram de Moisés, duvidaram da liderança de Josué, zombaram de Josué. No período dos juízes, faziam o que era mal perante o Senhor, parecia uma montanha russa, tosca, aquele negócio lá. Olha, faziam o que era mal, Deus levantava um povo iníquo, castigava o povo, vinha um juiz, julgava, o povo voltava para o Senhor, daqui a pouco se desviava de novo. E assim em toda a história. Nos profetas antes do exílio, o tempo todo eles estão chamando, trazendo o julgamento de Deus, anunciando de manhã, como Jeremias fala, desde a madrugada até o mais tarde da noite, não deixando de pregar, mas o povo ridiculariza, persegue os profetas, matam os profetas, apedrejam os profetas. Irmãos, não é uma luta meramente contra o profeta, mas é por conta do orgulho do coração que estão rejeitando o próprio Deus. Eles rejeitam o ensinamento de Deus por conta dessa soberba do coração, por conta dessa vaidade pessoal. Eles tapam ouvidos, eles dizem assim: olha, muito mais aquilo que eu sei que é verdade, muito mais aquilo que eu penso, muito mais aquilo que eu creio, do que o que esse profeta está falando. E eles estão negando nesse caminho o próprio Deus. Quantas vezes, irmãos, nós somos advertidos em pregações, em estudos de grupos pequenos, em aconselhamentos? Quantas vezes Deus nos adverte? Quantas vezes Deus fala sobre sensualidade? Quantas vezes Deus trata o nosso coração? Quantas vezes Deus fala sobre a criação dos nossos filhos, a condução do nosso lar? Quantas vezes Deus trata conosco sobre a condução das nossas finanças, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida de uma forma geral? E nós dizemos assim: não, isso é carapuça, olha, não, isso aí é porque esse cara é duro demais, olha, ele quer ser certinho demais, eu duvido que ele seja. E a gente começa a perseguir a pessoa, e a gente rejeita a palavra de Deus. Jesus aqui está trazendo essa denúncia de forma muito séria, irmãos. Olha, se há piedade, se há devoção, se há exposição, se há oração, se há seriedade, se a pessoa de fato é alguém que está envolvido com Deus, diferentemente dos fariseus, que queriam discípulos para si, a glória para si, mas se há um envolvimento com Deus, uma caminhada com Deus, irmãos, é Deus falando. E quando nós rejeitamos, nós não rejeitamos apenas um homem ou homens, mas estamos de certa forma apedrejando e matando aqueles que Deus enviou. Isso é muito sério, irmãos. Nós olhamos muito mais para a situação da nossa cidade, para a situação da nossa casa, e a grande preocupação que nos surge é simplesmente as preocupações superficiais. Como nós podemos melhorar o cenário, mas nós não queremos tratar o coração, e o tempo todo Deus quer tratar com o nosso coração, irmãos. O tempo todo. E Jesus aqui está vendo isso, está trazendo isso para os seus discípulos e para aquela multidão. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. E ele traz para nós aqui um relato muito carinhoso, mas que ao mesmo tempo não deve gerar no nosso coração aquela visão de que, olha aí, está vendo? Eles puderam rejeitar a Deus. Porque Jesus vai dizer: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E talvez se passe na nossa mente dizer assim: olha aí, eles rejeitaram a Deus, essa conversa de graça irresistível, olha aí, eles resistiram. Não é isso que Jesus está falando. O remanescente fiel, é claro que estava debaixo das asas de Jesus, mas ao mesmo tempo havia um interesse no coração do Pai, havia um interesse de que aquele povo, de que aquela semente que estava sendo lançada ali, as sementes do reino de Deus, que aquela semente brotasse ali no meio. Quando nós pregamos, irmãos,
nós pregamos com a intenção de que as pessoas ouçam a palavra de Deus e se abracem com Deus e voltem-se para Deus. Entretanto, nós não podemos ter a consciência de que tudo isso acontecerá, porque aqueles que são escolhidos por Deus, de fato, ouvirão a sua palavra e virão. Jesus mesmo declarou no Evangelho de João que Ele é o bom pastor, que quando Ele fala, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Mas é claro que é desejo do nosso coração que todos sigam, senão nós não faríamos acampamentos, senão nós não pregaríamos no nosso trabalho, senão nós não evangelizaríamos nas praças, senão nós não faríamos viagens missionárias para o interior. A intenção do nosso coração que de fato todos ouçam a palavra de Deus e se rendam ao senhorio de Cristo. E Jesus está trazendo aqui essa imagem para nós. Olha, eu quis ajuntar vocês de forma carinhosa, como a galinha ajunta os seus pintinhos que são frágeis, que são dependentes, que precisam da proteção delas, mas o orgulho, a soberba, a arrogância fez pintinho achar que é galo e querer de alguma forma lutar contra gavião. Fez pintinho pensar que é autossuficiente, que já pode dar os seus próprios passos. Jesus está denunciando aqui a arrogância e a vaidade que está no coração daquela comunidade. E arrogância e vaidade é essa, irmãos, que muitas vezes está no nosso coração quando nós não obedecemos ao Senhor Jesus. É como se Ele quisesse nos ajuntar e enviasse para isso profetas, enviasse para isso mensageiros, e a gente de alguma forma ainda, sem nem ter Cristo na cabeça, olhasse para tudo isso e dissesse assim: quem canta de galo aqui sou eu não preciso disso não, e saísse debaixo das asas de Cristo. Isso é muito sério. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E olhando na versão lá de Eugene Peterson da mensagem, esse bendito que vem em nome do Senhor é como se fosse um espanto aqui. Oh, era Ele mesmo, nossa! Mas agora é tarde. Por que não ouvimos antes? Agora é tarde. Deus tem falado ao nosso coração. E muito mais do que conforto e segurança em meio à cidade, Deus chama agora corações redimidos, tratados, que confiam nele e na sua palavra, a irem para a cidade, humildes, servos, anunciando que Ele é o Rei sobre toda a terra, e que um dia Ele virá, e todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, Deus nos envia a essa cidade, Deus nos envia a esse mundo como portadores dessa mensagem. Não endureça seu coração. Permita que Deus trate com o seu coração. Quebre os ídolos que porventura existam no nosso coração. E nos leve a uma caminhada de humildade diante dEle. Diferente da caminhada dos fariseus. Diferente da perspectiva religiosa, espiritualista da nossa época. Mas uma caminhada de discipulado autêntico. Que crê no Senhor Jesus. E que deixa-se pastorear pelo Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai, e a oração aqui é simples e objetiva, Pai. Trata conosco, Senhor. Senhor, que essa série de mensagens que foi entregue primeiramente ao Senhor, sirva ao nosso coração como um chamado do Senhor, a nós conhecermos mais ao Senhor, a cultuarmos ao Senhor, não só nesses momentos aqui, mas em todo o tempo, a nós percebermos que o Senhor quer de fato todo o coração,
a integridade do nosso ser. Nós não somos pessoas departamentalizadas, fracionadas, mas o Senhor nos quer por inteiro, Pai. Que a gente possa honrar ao Senhor humildemente, como servos do Senhor, que são enviados agora para esse mundo, Pai, para resplandecer a glória do Senhor. Diferente dos fariseus que louvavam os seus próprios nomes e buscavam louvores para si, para que esse mundo veja, Senhor, as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para que esse mundo seja simpático ao Evangelho, Pai, e dia a dia o Senhor acrescente à igreja aqueles que serão salvos, Pai. Senhor, toma conta da nossa cidade, Pai, mas usa-nos, Senhor, acima de tudo, como instrumentos do Senhor nela, para que ela seja renovada, Pai, para a glória do Teu nome, o nome de Jesus. Amém.